Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo no canal, dessa vez os palpites do dia 1 de novembro. BetWinner oferecendo R$900 de bônus no primeiro depósito. Utilize o código Matheus Cláudio, NBA, saque via Pix, depósito via Pix. Mais informações aí na descrição do vídeo. Então vamos que vamos para começar. Detroit Pistons e Portland Trail Blazers. Dia de ontem, galera, só comentando um pouco aqui, batemos novamente nossa dupla do final do vídeo. Todo vídeo, galera, eu coloco uma dupla aí, um bilhete com as entradas que eu acho que tem mais probabilidade de bater. A questão dos outros palpites, a gente errou apenas a vitória ali do New York Knicks contra... Agora deu um branco. Contra o Cavaliers. Contra o Cavaliers. A gente pegou o handicap Cavaliers. Realmente não bateu, mas os demais resultados ele acertou todos. Então vamos para o dia de hoje traçar as melhores linhas. Temos mais jogos hoje. Mais entradas aí. E mais opções interessantes que a gente pode traçar para o nosso bilhete. Então, para começar aí, Detroit Pistons e Portland Trail Blazers, jogo às 8 horas. A gente tem um jogo em Detroit jogando em casa. Questão de destaques aí pro Detroit, o Cade Cunningham com 21 pontos, Duren com 13.3 rebotes e o Cunningham com 7.5 assistências. Na parte do Portland, o Brogdon com 19.3, o DeAndre Ayton com 14.8 rebotes e o Brogdon com 4 assistências. Questão de jogadores ausentes não confirmados, a gente tem o Williams, aqui Robert Williams não confirmado, cara importante na parte defensiva, ainda não teve tanto espaço aí na equipe, tá se ajustando. Na parte do Detroit Pistons a gente tem o Duren que vem jogando muito bem na parte defensiva, bastante rebotes, vem pegando, é um cara importante aí, não tá confirmado, como sempre eu falo pra vocês, qualquer confirmação ou jogadores que vão jogar e não vão jogar, eu coloco lá no grupo do Telegram, link tá na descrição do vídeo. Questão de classificação geral, a gente tem o Pistons aqui em 14º e o Portland em 26º. Questão aqui, pessoal, das últimas partidas, a gente tem o Pistons de derrota para o Thunder, tá? Um jogo que foi até que bem pontuado, a equipe vinha de 2 vitórias consecutivas, jogando em casa, tem apenas um jogo contra o Bulls e uma vitória. Na parte aqui do Portland, vem de vitória contra o Raptors, surpresa, tá? Realmente ali foi uma surpresa, venceu o Raptors, mas foi um jogo ali que realmente, pessoal, eu na minha cabeça não... apostaria tanto no Raptors e acabei até tirando do bilhete que eu fiz no vídeo, porque eu achei bem arriscado, tá? A equipe vinha de 3 derrotas, mas voltou a vencer. Como visitante, são 3 jogos, 2 derrotas e 1 vitória. Questão de confrontos aqui, pessoal. Frente a frente, os últimos confrontos, o Portland venceu os 2, tá? 2 jogos aí até que pontuações razoáveis. Vamos ver aqui as linhas para a partida. A gente tem um favoritismo pro Detroit Pistons para a partida do dia de hoje, galera. Eu acredito aí que o Pistons vence a partida, tá? A gente pode pegar uma linha um pouquinho melhor aí no ao vivo, tá? Uma linha... vamos ver aqui um handicap. Pode ser uma boa. Vou pegar um handicap aqui, pessoal, menos 2.5. No ao vivo dá pra pegar uma linha melhor. Acredito que não é uma partida que o Detroit vai começar já destruindo, tá? Acho que vai ser bem equilibrado, o Portland vai ter alguns momentos que vai estar na frente, provavelmente, tá? Então a gente pode pegar uma linha bem melhor de vitória e pagando mais pro Detroit Pistons. Questão de pontuação para a partida, meu ponto de vista aí, não vai ser uma partida tão pontuada não, galera. Para mim vai ser uma partida aqui menor de 220.5. Nossa próxima partida, Toronto Raptors e Milwaukee Bucks, jogo às 8 horas, a gente tem um jogo em Toronto. Questão de destaques aí na parte do Toronto, a gente tem um Barnes com 20.8 pontos, tá? A gente tem um Barnes com 9.5 rebotes e o Schroeder com 8.8 assistências. Na parte do Milwaukee, o Giannis aí com 27.3 pontos, ele também com 10.3 rebotes e assistências, o Middleton com 4.5. Questão de jogadores ausentes não confirmados, a gente tem nenhuma novidade aí dos dois lados, as equipes vão bem completas. Questão de classificação geral, a gente tem o Bucks em 8º e o Toronto aqui em 27º. Sequência das equipes, a gente tem um Raptor de 3 derrotas consecutivas, tá? A equipe não vem com ataque produzindo muito bem, um basquetebol interessante, tá? A defesa razoável, mas o ataque não está produzindo o suficiente para vencer. Jogando em casa, as últimas 2 partidas são 2 derrotas,
Na parte do Bucks, vem nas últimas 3 partidas aí 2 vitórias e 1 derrota. Geralmente jogos bem pontuados, o ataque tá funcionando bem, tá conseguindo ter um desempenho bem interessante. Como visitante, são os últimos 3 jogos, 2 derrotas e 1 vitória. Confrontos frente a frente, a gente teve as últimas partidas, uma vitória do Raptors e outra do Bucks. Lembrando que isso aqui foi em outras temporadas, tá? Só pra gente ter um parâmetro aqui dos últimos confrontos. Questão de favoritismo para a partida, o Bucks para mim vence, tá? A gente pode pegar um handicap, pessoal. Handicap aqui menos 3.5. Para mim o Bucks tem mais time, vem mostrando um basquetebol mais agradável aí. E questão de pontuação, para mim, pessoal, bate essa linha aqui de 219.5. Não deve ser uma partida tão pontuada, mas eu acho que o ataque do Bucks ali deve pontuar bem e contribuir para bater essa linha aqui. Nossa próxima partida, Atlanta Hawks e Washington Wizards, jogo às 8h30. A gente tem um jogo em Atlanta jogando em casa. Questão de destaques aí na parte do Atlanta, Trae Young com 21.3, o Capela com 10.8 rebotes, Trae Young com 10 assistências. Na parte do Washington, Kyle Kuzma com 22.3, o Gafford com 8 rebotes e assistência aqui o Jones com 6.3. Questão de jogadores ausentes não confirmados, a gente tem o Trae Young aqui, pessoal, não confirmado, ficar de olho que é um cara importante aí, se não jogar, que perde bastante, tá? Questão, pessoal, de classificação geral aqui, a gente tem o Atlanta em 12º e o Wizards em 23º. Questão de sequência, a gente tem o Hawks de 2 vitórias consecutivas, né, contra o Bucks e contra o Timberwolves, 2 equipes aí são fortes, conseguiu ter um ataque muito bom aí, pontuando 127 pontos, tá? Melhorou bastante das 2 primeiras partidas, são geralmente jogos quando o Hawks está em quadra, bem pontuados. Jogando em casa, últimas 2 partidas, 1 derrota e 1 vitória. Na parte do Wizards, vem de as últimas 3 partidas aí com 2 derrotas e 1 vitória. Jogos também bem pontuados. A defesa do Washington, desculpa, a defesa do Washington é razoável, pessoal, mas tá levando muitos pontos. Realmente tá num momento aí complicado, precisa ajustar defensivamente, tá? Não é, como eu falei pra vocês, não é uma das melhores defesas. Jogando como visitante, tem apenas um jogo e 1 derrota, levando muitos pontos. Confrontos frente a frente, última partida que o Hawks venceu e foi uma partida também bem pontuada. Vamos ver aqui as linhas para a partida. A gente tem aqui, cadê? Favoritismo pro Atlanta, uma linha bem alta aqui de menos 8.5. Vamos ver o handicap, tá, pessoal? Esse aqui dá pra pegar até no ao vivo. Na pré-partida aqui, ó, menos 6.5. É uma linha um pouquinho arriscada, tá? Mas pra mim o Atlanta vence. Eu acho que não deve ter tanta dificuldade, não. O Washington, claro que precisa ajustar algumas coisas. Mas dá pra pegar no ao vivo uma linha um pouco mais baixa aqui pro Atlanta, que eu acho interessante. Pra mim, a vitória do Atlanta. Questão de pontuação pra partida. Pra mim aqui bate essa linha, pessoal, 234.5. É uma linha bem alta, mas realmente o jogo traz essa... expectativa, tá, de ser bem pontuado. Nossa próxima partida, Boston Celtics e Indiana Pacers, jogo às 8h30. A gente tem o jogo em Boston. Questão de destaque aí pro Jason Tatum com 29.7, ele com rebotes com 8.3 e assistências aqui o White com 4.3. Na parte do Indiana Pacers, a gente tem o Haliburton com 20 pontos, Miles Turner com 10.3 rebotes e o Haliburton com 12.3 assistências. Questão, pessoal, jogadores ausentes não confirmados, a gente tem o Haliburton não confirmado, tá? O Maturin também não confirmado, é um cara importante para a equipe. Então ficar de olho, qualquer novidade, qualquer atualização eu coloco para vocês no Telegram. Questão aqui, pessoal, de classificação, a gente tem o Boston em primeiro e o Pacers aqui em sétimo. A gente tem a sequência do Celtics aqui, 3 vitórias consecutivas. O ataque teve jogando muito bem, né? Já vem de temporadas jogando bem o Celtics, tá? Realmente o ataque é uns pontos positivos. Na parte defensiva também vem bem equilibrado. É uma equipe aí que realmente está fazendo por merecer as vitórias. Jogando em casa aí, tem uma partida apenas, venceu o Miami Heat. Já o Pacers perdeu pro Bulls, tá? Realmente ali foi uma surpresa. Muita gente perdeu dinheiro aqui nesse jogo. Porque vinha de 2 vitórias contra o Cavaliers e contra o Washington, de um ataque muito forte, tá? Fora do comum ali, bem acima mesmo de pontuação. Mas acabou perdendo essa última partida. Como visitante, tem um jogo contra o Cavaliers e venceu. Confronto frente a frente, o último confronto, o Celtics venceu com tranquilidade. Vamos ver as linhas para a partida. Tem favoritismo alto para o Boston Celtics, pessoal. Para mim, o Celtics deve vencer.
tá? Claro que não vai ser uma partida fácil. Vamos ver aqui uma linha interessante. Ó, pessoal, não vai ser uma partida fácil não, tá? Pro Celtics, a gente pode buscar um handicap menor aqui, tá? -6, -5, acho que é uma linha interessante, dá pra pegar no ao vivo, pra mim o Celtics vence. Na pré-partida, eu acho interessante essa linha pro Indiana Pacers de mais 13.5, que é uma linha que até que alta. Tá na pré-partida entrar com handicap -9 aqui pro Boston, acho que um pouquinho mais arriscado, pessoal. Pra essa partida eu indico pegar no ao vivo alguma coisa pro Boston Celtics ou vitória direto, tá? Fazer uma dupla com uma outra entrada, tá? Acho interessante. Questão de pontuação para a partida, meu ponto de vista vai ser uma partida bem pontuada, bate essa linha aqui de 229.5. Nossa próxima partida, Miami Heat e Brooklyn Nets, jogo às 8h30, a gente tem um jogo em Miami, questão de destaques aí pro Tyler Hero com 25.3, Kevin Love com 8 rebotes e o Kyle Lowry com 4.5 assistências. Na parte do Nets, a gente tem o Cam Thomas com 33 pontos, tá? Destaque aí pra ele, pessoal. Vem pontuando muito bem. Pontuação pra ele é interessante aí. O cara vem muito forte na parte do time do Nets. O Simmons com 10 rebotes. E aqui também ele com 8.3 assistências. Questão, pessoal. Jogadores ausentes não confirmados. A gente tem o Jimmy Butler não confirmado. O Bam Adebayo também não tá confirmado, pessoal. Na parte do Nets a gente tem o Dinwiddie não confirmado. Então a gente precisa saber essas confirmações. Mas provavelmente as duas equipes vão com força máxima. Acho que o Butler é um pouco mais de dúvida, mas qualquer novidade eu atualizo para vocês. Questão aqui, pessoal, de classificação. A gente tem o Nets aqui em 20º e o Miami Heat em 25º. Questão aqui de sequência, a gente tem o Heat de 3 derrotas consecutivas. O ataque não está produzindo um basquetebol interessante, tá? Realmente tá difícil. Você pode ver as últimas partidas, não teve desempenho bom. A parte defensiva também tá pecando bastante. Jogando em casa, pessoal, teve uma partida e uma vitória contra o Pistons. Já na parte do Nets, vem de vitória contra o Hornets, vinha de 2 derrotas aí pro Dallas e pro Cavaliers como visitante. 2 jogos, uma vitória e uma derrota, geralmente jogos bem pontuados. Confrontos frente a frente, a gente teve na pré-temporada. O Nets venceu o Heat, uma partida aí foi pouco pontuada. Vamos ver as linhas para a partida do dia de hoje. Favoritismo, pessoal, pro Miami Heat, linha de -6. Acho que é uma linha aqui um pouco mais agressiva, tá? Mas jogando em casa o Miami geralmente joga muito bem, mesmo vindo uma sequência ruim, mas fora de casa. Deixa eu ver uma linha interessante para essa partida. Ó, pessoal, linha de -3.5 pro Miami é interessante. Para mim o Miami vence a partida, tá? Não vai ser uma partida fácil no ponto de vista, mas dá pra pegar uma linha também no ao vivo, né, pro Miami um pouquinho menor aqui, -2.5, ou vitória direta aí pro Miami Heat. Questão de pontuação para a partida, acredito aí, pessoal, que vai ser uma partida não muito pontuada, mas essa linha de 218.5 acho que tem total condição de bater. A defesa do Nets não é das melhores, tá? Claro, tem uma defesa um pouco sólida, mas acaba nos jogos fazendo bastante pontos, levando bastante. A retrospectiva aí do Nets é de jogos um pouquinho mais pontuados, já do Miami não, né? Mas o Miami vem numa sequência ruim, tem que mostrar trabalho, principalmente jogando em casa, então deve ser um pouco mais ofensiva a equipe. Nossa próxima partida é New York Knicks e Cleveland Cavaliers, jogo às 8h30, a gente tem um jogo em Nova York. Questão de destaques aí pro RJ Barrett com 21 pontos, Julius Randle com 11.3, e o Randle também assistência com 5.5. Na parte do Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell com 32 pontos, Mobley com 11.8 rebotes e assistências do Lever com 5 assistências. Lembrando que eles jogaram no dia de ontem, tá? As duas equipes são um pouco mais cansadas. E a gente tem uma dominância ali do New York Knicks, porque o Cleveland tá com muitos desfalques, muitos jogadores reservas ali. A gente tem uma galera não confirmada que provavelmente não deve jogar novamente. Questão de classificação, a gente tem o New York Knicks aqui em 16º e o Cleveland em 24º. Sequência das equipes, a gente tem o Knicks, como eu falei pra vocês, venceu o Cavaliers, uma partida pouco pontuada, tá? Já a segunda partida do Knicks que não bate tanta pontuação. Jogando em casa, tem apenas uma partida contra o Celtics e uma vitória. Questão aqui, pessoal, do Cavaliers, 3 derrotas consecutivas, a equipe não vem jogando bem, tá? Com esses desfalques aí importantes, vem prejudicando a equipe. Como visitante, a gente tem um jogo e uma vitória contra o Nets aqui, partida bem disputada até o final. Confrontos frente a frente, o New York Knicks vem de 3 vitórias consecutivas nos últimos confrontos e de jogos pouco pontuados. Vamos ver as linhas para a partida do dia de hoje.
Favoritismo pro New York Knicks, pra mim, pessoal, o Knicks vence, tá? Não vejo o Cavaliers batendo a equipe do Knicks. Só pelo jogo de ontem a gente viu bastante dificuldade da parte do Cavaliers, então essa linha de menos 4.5, menos 5.5 pro Knicks é interessante. Questão de pontuação, pra mim, pessoal, uma partida pouco pontuada aqui, menor de 214.5. Nossa próxima partida é Oklahoma City Thunder e New Orleans Pelicans, jogo às 8h30. A gente tem um jogo em Oklahoma. Questão, pessoal, de destaques aí do Oklahoma, o Shea com 26 pontos, ele com 7 pontos, 3 rebotes e aqui assistência 6.3. Na parte do Pelicans, o Brandon Ingram com 22.5, o Valanciunas com 7.3 rebotes e o CJ McCollum com 6 assistências. Questão de jogadores ausentes não confirmados, a gente tem o Ingram não confirmado, cara importante. Ficar de olho aí, pessoal, no Telegram, que eu atualizo para vocês. Questão de classificação, o Thunder em sexto e o Pelicans em nono. A gente tem aqui, pessoal, a sequência do Oklahoma. São aí 4 jogos, tá? As últimas 4 partidas são 3 vitórias e 1 derrota. Geralmente jogos um pouco mais pontuados, tá? Principalmente o último aqui teve uma pontuação interessante. Os jogos do Thunder desde a temporada passada são jogos geralmente que tem bastante pontuação, tá? É interessante a gente investir nos jogos do Oklahoma em pontuação. Jogando em casa, temos 2 partidas, uma derrota pro Nuggets e uma vitória em cima do Detroit Pistons. Na parte do Pelicans, vem de derrota aí pro Warriors, tá? Levou um sacode aqui. Mas vinha de 2 vitórias consecutivas, é um time que oscila bastante, né? O Pelicans tem jogo que a defesa joga muito bem, tem jogo que o ataque joga bem, sabe? E ficou essa oscilação aí complicada. Como visitante, temos um jogo contra o Memphis e uma vitória. Confronto frente a frente, a gente teve os últimos 2 confrontos. O Thunder venceu o Pelicans, tá? O último jogo que foi bem pontuado. Vamos ver as linhas para a partida do dia de hoje. A gente tem o favoritismo pro Oklahoma. Para essa partida aqui, pessoal, eu acredito que o Pelicans vai surpreender, tá? O Oklahoma tem um time interessante, mas para essa partida eu acho que a gente pode pegar um handicap aqui, ó, mais 5.5 pro Pelicans. Até perdendo por 5 pontos, a gente consegue ser vitorioso. Então, eu acredito que esse handicap é interessante aqui, tá? Pro time do Pelicans. Oscila bastante, mas eu acho que para essa partida deve desempenhar um jogo interessante, tá? Pode até perder, como eu falei para vocês, com esse handicap. Questão de pontuação, acredito aí que vai ser uma partida bem pontuada, bate essa linha aqui de 223.5. Nossa próxima partida, Houston Rockets e Charlotte Hornets, jogo às 9 horas, a gente tem um jogo em Houston. Questão de destaques aí da parte do Houston, o Sengun com 19.3 pontos, ele também em rebotes com 9. Van Vliet com 7 assistências. Na parte do Charlotte Hornets a gente tem o Rozier com 22.3 pontos, o Williams com 8.3 rebotes e assistência aqui o LaMelo Ball com 9 assistências. Questão, pessoal, jogadores ausentes e não confirmados, não temos nenhuma novidade aí dos dois lados. Classificação geral, a gente tem o Hornets em 21º e o Houston em 29º. Houston não vem fazendo um começo de temporada muito bom, vem de 3 derrotas consecutivas. A parte ofensiva tá bem fraca, tá? A parte ofensiva ele tá penando para fazer pontos, conseguiu levar um jogo para prorrogação contra o Spurs, mas além disso não fez nada. Jogando em casa, um jogo, uma derrota. Já o Hornets vem de 2 derrotas consecutivas, também caiu um pouco o desempenho, né? Começou muito bem contra o Hawks aqui, vencendo, tá? A parte dele que pouca gente apostava no Hornets, acabou vencendo, mas deu uma queda aqui de rendimento. Como visitante, não tem nenhum jogo, vai ser o primeiro. Confrontos frente a frente, a gente tem as últimas 3 partidas, uma vitória do Rockets e 2 vitórias do Hornets, tá? Geralmente jogos ali um pouquinho mais pontuados. Vamos ver as linhas pro dia de hoje. A gente tem o favoritismo pro Houston, pessoal. Pra mim, essa partida aqui a gente pode pegar o handicap pro Hornets, tá? Acho que o Hornets vai surpreender aí. Eu vejo com um time um pouquinho melhor, tá? A questão do Rockets ali não vem nada bem, não passa tanta confiança. Então, pra mim, essa linha de mais 4.5 pro Hornets é uma linha interessante. Pode perder até por 4 pontos, tá? Então, a gente tem uma margem ali. Eu acho interessante para a partida do dia de hoje. Questão de pontuação, para mim, pessoal, bate essa linha aqui de 217.5. Nossa próxima partida, Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets, jogo às 9 horas. A gente tem um jogo em Minneapolis, né? Minnesota jogando em casa. Questão de destaque para o Anthony Edwards com 25.3, Rudy Gobert com 13.3 e o Edwards com 5 assistências. Na parte do Denver, a gente tem o Jokic com 26.5, ele com 12.3 rebotes e assistências ele com 8.5. Questão de jogadores ausentes não confirmados, nenhuma novidade aqui dos dois lados. Qualquer novidade, pessoal, importante, eu aviso vocês. Questão
De classificação, o Denver em terceiro e o Timberwolves em 22º. Nas últimas partidas a gente tem o Timberwolves teve 3 jogos, 2 derrotas e 1 vitória. Time oscilando bastante, principalmente na parte ofensiva, tá? A parte defensiva tá sofrendo um pouco. Levou aqui 127 pontos do Hawks na última partida, tá? Na verdade começou muito bem, mas levou a virada. Levou a virada aqui no segundo tempo, parece que desanimou e vem assim desanimando, tá? Nas últimas partidas também, a equipe tá perdendo desempenho. Jogando em casa, tem uma partida e uma vitória. Já na parte do Nuggets vem de 4 vitórias consecutivas, vem jogando muito bem na parte ofensiva, a parte defensiva também vem agradando bastante, pessoal. Confronto frente a frente, a última partida, Nuggets acabou vencendo. Vamos ver aqui as linhas pro dia de hoje. A gente tem aqui favoritismo pro Denver Nuggets, para mim o Denver vence a partida, tá? Acho uma linha bem interessante. Questão de pontuação, vamos dar uma olhada. Pra mim, pessoal, não vai ser uma partida tão pontuada não, tá? Acho que vai ser uma partida um pouco mais defensiva ali, tá? Pra mim, menor aqui, 224.5 pra essa partida. Nossa próxima partida, Dallas Mavericks e Chicago Bulls, jogo às 9h30. A gente tem um jogo em Dallas, questão de destaques aí por Luka Doncic com 39 pontos, ele com 11.7 rebotes e ele em assistências com 9.7. Questão aqui da parte do Chicago Bulls, o Zach LaVine com 24.5, Vucevic com 10.5 rebotes e assistência aqui, o Kobe White com 4 assistências. Questão de jogadores ausentes não confirmados, Kyrie Irving não confirmado, LaVine também não confirmado. Ficar de olho, são caras importantes, provavelmente o LaVine deve jogar, o Irving é um pouco mais dúvida aí, mas acompanha lá no grupo do Telegram, como eu sempre falo pra vocês, que lá eu atualizo, pra gente ter uma noção, porque são jogadores importantes, tá, para as duas equipes. Classificação, a gente tem o Dallas em segundo e o Bulls aqui em 13º. Dallas vem de 3 vitórias consecutivas, jogos geralmente bem pontuados, tá? O ataque do Dallas está muito bom, a defesa não é das melhores, mas o ataque consegue compensar. Jogando em casa, pessoal, temos um jogo e uma vitória contra o Nets. Já o Chicago Bulls aí, as últimas 4 partidas são 2 vitórias e 2 derrotas, uma equipe que está oscilando bastante, apresenta um basquete bom numa partida, outro já não é tão bom, tá? Uma equipe que precisa se encontrar. 2 partidas como visitante, uma vitória contra o Pacers e uma derrota pro Pistons. Os últimos confrontos aqui das equipes, o Bulls vem vencendo as últimas 2, tá? Vamos ver as linhas para a partida. A gente tem o favoritismo pro Dallas Mavericks. Para essa partida, pessoal, acredito que o Dallas vence. Claro que o Dallas tem uma dificuldade bem grande, tá? Defensivamente, mas a parte ofensiva ali, principalmente com o Luka Doncic, faz bastante diferença. A gente pode pegar um handicap aqui, pessoal, de menos 3.5 pro Dallas, tá? Ou até no ao vivo uma linha um pouquinho melhor. Questão de pontuação, galera. Meu ponto de vista vai ser uma partida bem pontuada. Para mim bate essa linha aqui, ó, de 221.2 ou 222.2, também acho que tá bem interessante. Nossa próxima partida é Utah Jazz e Memphis Grizzlies, jogo às 10 horas. A gente tem um jogo em Salt Lake City, Jazz jogando em casa. Destaques aí em pontos pro Markkanen com 25 pontos, John Collins com 10.5 rebotes e o Horton Tucker com 5.3 assistências. Deu uma travada aqui, quase não saiu essa assistência aí, que isso. Na parte do Memphis a gente tem o Desmond Bane com 25.5, Tillman com 8.4 rebotes e o Smart com 5.8 assistências. Que são tantos jogos, pessoal, que a gente acaba até no automático e travando algumas vezes aqui, tá? Então qualquer erro aí, perdão, pessoal, que é bastante jogos, a gente tenta fazer até que um tempo mais rápido pra não ficar um vídeo muito cansativo. Questão de desfalques aqui, nenhuma novidade dos dois lados, tá? O Memphis tem alguns jogadores importantes que estão fora, principalmente o Ja Morant, que vai fazendo bastante falta. A questão de classificação, a gente tem o Jazz em 28º e o Memphis aqui em 30º. Realmente o Memphis vem muito mal, tá? O Jazz também não vem muito bem, vocês viram ali na classificação. Das últimas 4 partidas, apenas uma vitória, tá? 3 derrotas, vem levando bastante pontos. A parte defensiva precisa ser ajustada. Jogando em casa, 2 partidas, uma vitória contra o Clippers e uma derrota aqui pro Kings. Na parte do Memphis, são 4 jogos com 4 derrotas consecutivas, tá? O ataque não vem produzindo muito, a defesa vem pecando bastante também. Como visitante, tem um jogo e uma derrota pro Washington. Confrontos frente a frente, a gente teve o último jogo, o Memphis acabou vencendo, mas é outra temporada, né? Muita coisa mudou aí, galera. Pro dia de hoje, pra mim aí, o Jazz é favorito. Vitória pra mim pro Utah Jazz. Questão de pontuação, vamos ver uma linha aqui interessante.
tendência, pessoal, de ser um jogo bem pontuado, tá? Acho que as duas defesas pecam bastante, o ataque deve ter um pouquinho mais de liberdade. Pra mim, bate essa linha de 220.5 para essa partida. Nossa próxima partida, Golden State Warriors e Sacramento Kings, jogo às 23 horas. A gente tem um jogo em São Francisco, questão de destaques aí pro Stephen Curry com 33.5, Kevin Looney com 10.3 rebotes e Chris Paul com 8.3 assistências. Na parte do Sacramento, De'Aaron Fox com 31.3, Sabonis com 15 rebotes e assistências aqui o Fox com 6 assistências. Questão, pessoal, jogadores ausentes não confirmados, aqui De'Aaron Fox está fora, cara importante para o Sacramento Kings. Na parte do Golden State Warriors, Klay Thompson e Kuminga não confirmado, aí o Saric também não. A equipe do Golden State deve um pouco mais completa, tá? O Curry joga, é um confronto interessante, uma rivalidade entre as duas equipes aí. Nas últimas temporadas, playoffs, né, nos últimos jogos também. Questão de classificação, Golden State em quarto e o Kings em 11º. Questão de sequência, o Golden State vem muito bem de 3 vitórias consecutivas, tá? O ataque vem produzindo um desempenho muito bom, jogando em casa. Teve uma partida contra o Suns e uma derrota. A equipe busca essa primeira vitória na temporada nos seus domínios. O Kings, as últimas 3 partidas são 2 vitórias e uma derrota, tá? Ganhou do Lakers aqui na prorrogação. E perdeu o próprio Golden State Warriors, tá? Já tivemos um confronto entre as duas equipes ali, um jogo bem disputado. Vamos ver as linhas para a partida. A gente tem um favoritismo, pessoal, pro Golden State. Para mim, o Golden State vence novamente o Kings, tá? O Kings, com esse desfalque do Fox aí, realmente faz bastante diferença, tá? O Golden State vem conseguindo jogar muito bem contra a equipe do Sacramento. Então, para mim, essa linha, pessoal, de menos 5.5 é interessante. Tá, pegar uma linha no ao vivo também, tá pagando um pouquinho melhor, uma linha menor também de handicap. Para mim, a vitória do Golden State Warriors. Questão de pontuação para a partida, para mim bate essa linha de 222.5. Para finalizar, Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers, né, o duelo ali de Los Angeles, jogo às 11 horas. A gente tem um jogo em Los Angeles, obviamente, né? Questão de destaques e pontuação para o Lakers, Anthony Davis com 25.8, ele também rebotes com 13.8 e Russell com 7.3 assistências. Na parte do Clippers, Paul George com 27.3, Zubac com 7.8 rebotes e Russell Westbrook com 6.8 assistências. Questão aqui, pessoal, jogadores ausentes não confirmados, Hachimura não confirmado, é um cara importante aí. Vamos ver se ele joga. Na parte aqui do Clippers, bastante gente não confirmada pela questão da troca ali com James Harden. Então, pessoal que não deve jogar. Mas as duas equipes vão até que bem completas, tá? Só a parte do Hachimura mesmo que precisa da confirmação. Mas as equipes ali vão quase força máxima. Clippers em quinto e o Lakers em 15º. Questão de sequência, a gente tem o Lakers aqui nas últimas 4 partidas, 2 vitórias e 2 derrotas, tá? O Lakers oscilando bastante, tem jogos que joga bem, outros não. É uma equipe meio uma incógnita ali, tá? Jogando em casa, são 2 vitórias consecutivas. Jogos pouco pontuados. Na parte do Clippers, vem aí nas últimas 4 partidas, 3 vitórias e 1 derrota. Jogos aí também, alguns com pontuação interessante. Na verdade, a gente teve 3 jogos que bateram pontuações interessantes, tá? Contra o Spurs aqui, com um jogo mais fora da curva. Como visitante, na verdade é o mesmo estádio, então não tem muito sentido essa estatística como visitante, mas aqui derrota pro Jazz. Questão de confrontos frente a frente, a última parte do Lakers acabou vencendo e foi um jogo pouco pontuado. Vamos só ver aqui os outros confrontos. O Clippers vem de vários jogos vencendo o Lakers, tá? Foi até difícil achar a última vitória do Lakers aqui em 2020, tá? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jogos aí com vitória do Clippers. Realmente, pessoal, o Lakers tá freguês do Clippers. Vamos ver as linhas para a partida. Favoritismo pro Lakers para essa partida aqui, galera. Eu acredito que vai ser uma partida muito disputada. Pode ser até que chegue na prorrogação, tá? Eu não vejo nenhum dos times abrindo grande vantagem, então por isso eu acho que esse handicap de mais 7.5 pro Clippers é interessante. Acredito aí que é uma vantagem boa que a gente tem de handicap. E para ir para a pré-partida é a melhor opção. Então mais 7.5 aqui pro Clippers. Questão de pontuação, para mim, pessoal, não vai ser uma partida tão pontuada não. Para mim, menor aqui de 229.5. Então é isso aí, galera. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Vou deixar aquela dupla no final do vídeo como sempre e vamos buscar bater mais uma, né? Já vemos de vários jogos, vários dias de NBA batendo. Acho que isso não foi, se não me engano, 1 ou 2 dias que a gente não conseguiu bater os demais ali, né? A gente bateu todos.
Então é isso aí, galera. Até a próxima. Fui.